Olá, bom dia. Você sabia que no Maranhão hoje existem 39 crianças disponíveis para adoção? Só que o número de pretendentes a essa adoção é bem maior. Aí você pensa, por que então eles não se encontram e a situação não fica resolvida? Tem muita coisa ainda nesse percurso. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque quem está tomando café aqui comigo para conversar sobre isso é a Priscila Amaral, que é presidente do Grupo de Apoio à Adoção, a AME. Bom dia, Priscila. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. A gente tem aqui, eu falei, 39 crianças disponíveis para adoção, mas a gente tem 220 pretendentes. Por que essa conta não fecha? Ela não fecha por várias situações, né? E uma delas é o perfil. Né? A maioria das pessoas que entram, né, com o processo de adoção, quando você entra com o processo, você tem um perfil de criança, né? E quem faz esse link da criança ou adolescente com a pessoa que quer adotar é um sistema de computador. Então esse perfil ele tem que bater certinho. Então muitos deles querem crianças até 2 anos, né? Crianças em situações de saúde boa, crianças dependendo da raça, né, da cor da criança. Então tudo isso muitas vezes não bate. A maioria das crianças que estão disponíveis para adoção são crianças maiores, né, são muitas vezes meninos, a maioria deles querem meninas, né, que acham que meninas são mais tranquilas, né? Olha, então às vezes, né? Controvérsia nessa história. Então são várias situações que essa conta não bate, não fecha, né? É verdade, é um número quase mais de 3 vezes, né? O número de crianças para o número de pretendentes. Isso. E mesmo assim a gente ainda tem essas crianças. Essas crianças que estão hoje, essas 39, você falou adolescentes. Elas, a maioria é adolescente? Tem muitos adolescentes, são poucas crianças menores de 2 anos, né, menores de 4 anos, tem poucas. A maioria são adolescentes. E muitas também, quando vão para a situação de acolhimento, vão com irmãos. Né? Dificilmente, muito pouco você tem crianças que vão sozinhas, que não têm irmãos. Então isso também dificulta, porque às vezes o casal que quer, ou a pessoa que quer adotar, ela quer uma criança. E às vezes aquela criança tem irmãos e a direção da justiça sempre nunca separar irmãos, né? Sempre adotá-los juntos. Peraí. Por exemplo, se tem uma criança lá e ela tem um irmão, necessariamente quem adotar uma adota a outra? Isso, eles sempre falam. Não, nós temos, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles estavam na fila para uma menina. Eles já tinham um filho por adoção e queriam uma menina. E quando eles souberam da menina, né, que o sistema linkou, eles viram que ela tinha um irmão. Ela tinha 6 anos e o irmão tinha 3 anos. E eles acabaram adotando os dois, porque o que eles não querem é separar os irmãos. O ideal é que os irmãos fiquem juntos. É o ideal, mas aí a gente vai esbarrar nesse outro processo do outro lado, vamos pensar que estão preparados para receber uma criança, né? Às vezes a criança tem 2 irmãos, pode ter, não pode? Pode. Aí só pode os 3 de uma vez. Preferencialmente eles querem que fiquem juntos. Em algum caso eles podem ser separados? Em alguns casos, sim. Ai, deve ser traumático, né? Sim, geralmente quando as crianças já estão um pouquinho maiores. Existem grupos de irmãos que, por exemplo, tem um adolescente e tem uma criança de 3 anos, 4 anos. Então, muitas vezes, se eles vinculam, deixam juntos, a criança de 3 anos dificilmente vai ser adotada, né? Por conta do irmão. Às vezes eles separam para que aquela criança possa ter uma oportunidade de adoção. Aí nesse caso eu acho que é mais traumático ainda, né? Porque se tem um adolescente e tem uma criança, eles devem ter um vínculo com certeza, um pouco forte, até de proteção, eu imagino, de uma para outra. Separar um, deixar o outro é complicado. Mas ao mesmo tempo juntar os dois dificulta o processo. É uma escolha de Sofia. É bem difícil. Nós temos um casal de amigos, eles são de Curitiba. Eles já tinham 3 filhos biológicos, já adolescentes, e eles queriam adotar. E eles encontraram uma criança e eles descobriram que era um grupo de 5 irmãos. E aí eles estavam, né, como é que eles iam fazer? E eles conversaram com um casal para adotar uma parte deles, eles adotarem, né? Um casal amigo deles. Amigo deles, né, lá da cidade. Só que acabou que acabou não dando certo, e os filhos chegaram e disseram, não, se for para ser, tem que ser todos. Né? Os filhos disseram para eles adotaram 5 irmãos. Meu Deus! Aí virou uma família de 10. De 5 foi para 10. 2 pais, 3 filhos, chegaram mais 5 filhos, né? Precisa ter muita disposição, muita coragem e amor, né? Coragem, é amor mesmo, né? Tem que ter muito amor para fazer esse processo de uma vez inteira. Mas ao mesmo tempo, se não fizer, por exemplo, essa criança que tem 3 anos,
hipoteticamente 3 anos e irmão adolescente. Se não forem adotados logo, daqui a pouco estarão bem maiores, Sim. estão naquela faixa que já passou da preferencial, vamos Sim. dizer. É comum essas situações? Muito comum, muito comum. E quanto mais idade, né, eles completam nos abrigos, mais difícil, né? Mais a esperança eles vão perdendo, porque é mais difícil, se torna mais difícil. As pessoas têm esse preconceito, né, que a criança maior, ela já vem com várias coisas e não dá para mudar. E quando não é, né? A criança tem aquele desejo, ela precisa de uma família. Ela precisa de alguém, quer uma família. Né? Quer uma família, né? Uhum. E chegou 18 anos, pronto, sai do abrigo, tem que sair, né? E aí, nesse caso, faz como? Nesse caso, é uma coisa que a gente tenta trabalhar também pelo AME, né? Levando cursos para esses jovens de informática, cursos profissionalizantes, tentando encaminhar para algum estágio, né? Tentando, às vezes a gente já conseguiu fazer com eles palestras, né? De como é que você deve se comportar no trabalho, no emprego. Mercado de trabalho é uma solução. Porque assim, muitos deles passam a vida inteira no abrigo. Isso, deixa eu só esquentar seu café, porque Obrigada. Já está frio, certo. E às vezes, muitas vezes não sabe se comportar. Teve um rapaz que a gente, né, conseguiu para ele um estágio, ele estava chamando, né, as pessoas de tio e tia lá dentro, porque é algo comum dele na casa de abrigo, né? Dele, né? E a gente teve esse cuidado, né, de estar conversando, aconselhando, que é algo que eles não têm. Né? Se a partir de 18 anos, então, eles são encaminhados para o mercado de trabalho, mas eles não têm onde morar, eles continuam morando no abrigo, nesse caso? Eles têm que sair. Muitas vezes o governo tem uma ajuda assistencial, né, de um tempo, até do local onde eles vão ficar, né, se eu não me engano, são tipo quartos que eles conseguem para eles ficarem, né, algum tipo de bolsa. Eles dão ajuda um certo tempo para que esse jovem possa caminhar sozinho, né? Mas não é a mesma coisa, né? É muito complicado. Você estava ali naquele tempo todo com aquela tutela, né? Sim. Aí de repente tem que sair, fez 18 anos. Sim. É muito complicado. Qual é o perfil hoje? Você quer, os casais, normalmente eles querem crianças até 2 anos, você já falou, menina e sem doença. Isso. Perfeito. O que é muito difícil, né? Não tem eles como. querem criança perfeita. Né? No próprio perfil que você preenche, né, você escolhe tudo, assim. Aquele perfil, assim, se você for parar para pensar, ele é bem frio. Né? Você tem que escolher a idade da criança, que é ano e meses, porque quem faz esse link é um computador. Então, por exemplo, no nosso caso do João, que é o nosso terceiro filho, nós colocamos dizer que ela tem 3 e todos 3 adotados. Isso. Vai. O João chegou para nós com 4 anos. Quando nós entramos, né, com o processo para habilitação, no nosso perfil a gente colocou 4 anos e 0 meses. Por quê? Porque se você colocar 4 anos, 1 mês, se a criança entrar no sistema, né, se ela for desvinculada, entrar no sistema para adoção com 4 anos, 1 mês e 1 dia, o sistema já não linka no seu. Entendeu? Então, é assim. Melhor botar 0 meses mesmo, né? Porque entra 4 anos. Pronto. Entendeu? Agora, se ela tiver 4 anos e 1 dia, ela já não entra. É complicado. É bem assim, né? Fórmula matemática mesmo. Aí você caso, escolhe, né? se você quer, aceita irmãos, até quantos irmãos, né? A cor, a raça, se você aceita pais que vieram de situação de rua, de drogas, né? Doenças pré-existentes, por exemplo, um refluxo é uma doença pré-existente tratável, então tudo isso entra. Né? Você querer uma criança 100% saudável é muito difícil. É complicado. Nem os nossos estão nessa Nem situação, os nossos, né? Biológicos a gente pode... Não vamos combinar. E nem todos estão. Mas essas crianças que chegam com doenças, vamos dizer, eu não estou falando do refluxo, que é uma coisa tratável, vamos dizer, mais simples, mas que chegam com doenças pré-existentes, assim, mais graves, com problemas cerebrais, com problemas de locomoção. Como é que fica essa adoção? É um processo demorado, complicado? Não é. Muitas vezes, nesses casos em que a criança tem alguma situação, né, o processo de adoção ele é até mais rápido, para que aquela criança vá logo para a família, né, para que receba cuidados. Não, eu falo no sentido de querer, de ser escolhido. É mais difícil. Por isso que quando ela é escolhida, eles, né, liberam logo, né, facilitam mais o processo dela, mas é mais difícil. É bem mais difícil. Nós vamos falar já sobre esse processo e essas dificuldades no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo aqui, aquela coisa que eu digo sempre, vamos tomar água e café. Depois a gente come. Só essa água e café. E a gente volta já para conversar só um minutinho e eu estou de volta.
Já estamos de volta conversando aqui sobre processos de adoção, quem quer adotar, quem precisa ser adotado e as dificuldades nesse processo. Eu estou conversando com a Priscila Amaral, que é presidente da AME. A gente estava falando das dificuldades no processo, porque não basta eu dizer, eu quero adotar e eu encontrei meu filho. Esse processo, ele é complicado mesmo, ele leva quanto tempo se demora para levar aquela criança que a gente escolheu para casa, Priscila? Esse processo de habilitação, né, para você entrar no sistema e ser habilitado, demora em média uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. É mesmo? É, porque, né, mas eu sempre falo, né, para os casais, as pessoas que me procuram, digo, olha, é mais simples do que você financiar uma casa, né, a documentação. Não é nada assim, não é nada assim difícil, né, não é um processo pago, é totalmente gratuito pelo Estado. Todo o processo, né? Você entra com uma documentação no fórum, né, no juizado. Essa documentação ela vai para o Ministério Público, vai ser analisada. Eles aprovando, né, essa documentação, ela volta e aí você é chamado. Você vai ser entrevistado por assistente social, pelo psicólogo, né? E ele vai querer saber de você, a sua motivação, né, a sua vida. E depois disso você faz um curso, que hoje é obrigatório fazer um curso de adoção. Esse curso é muito bom, porque ele vai trabalhar a motivação da sua adoção, ele vai trabalhar a questão do luto, ele vai trabalhar o filho ideal e o filho real, né? É o que a gente pensou e que a gente vai receber, Isso, né? Aquela criança que ela tem uma história de vida que você precisa, né, entender, muitas vezes ressignificar muitas coisas, principalmente quando ela vem maiorzinha. Né, eu gostei muito do curso que a gente fez aqui, né, com o pessoal daqui. Eles trouxeram no final do curso dois casos de pessoas que adotaram, né, para estar trazendo o testemunho deles, falando como foi. Então foi muito bom, né, o curso que a gente participou. E depois desse curso você volta para lá, você recebe um certificado. Aí você tem as entrevistas, né, e vai para o Ministério Público. Tudo que foi nas entrevistas, entrevistado, que elas analisaram. O Ministério Público aprovando, aí esse processo volta e aí você é habilitado. Aí nesse momento você entra no sistema. Aí agora você começa, a gente fala, né, que começa a gravidez, você começa a esperar o telefone tocar. Mas devia durar 9 meses esse processo. Verdade. E aí você espera. Devagarinho. Por exemplo, do João Vitor, nós entramos no final de 2018, em 2019 nós fizemos o curso, em abril, e em 2020 nós fomos habilitados, em fevereiro de 2020. Então demorou aqui uns 2 anos, 1 ano e pouco. 2018 até 2020. Né? Demora mesmo. Eu sou mãe adotiva também, né? Mas o meu não demorou tanto. Nem fiz curso nessa época, quando você fazia curso, não era obrigatório. São as famosas visitas que a gente morria de medo de chegar e dizer que não estava de acordo. Isso, é um processo eles vão em cada casa, eles visitam. É muito complicado. Eu sei, passei por isso. É uma ansiedade que só. Enquanto, eu sempre falo, né? Enquanto aquele papel da certidão não sai, né? No nosso nome, a gente não fica tão tranquilo, né? No processo do João, como foi um processo bem diferente por conta da pandemia, né? Foi muita coisa, foi bem virtual, né? Por telefone, por vídeo. Assistente social ligava, ela dizia assim, Priscila, tu tá com medo, a gente não vai levar esse menino é teu, mas enquanto não sai aquele papel. Fica ansioso sim, muita gente faz muita visita, faz tanta pergunta, a gente tem medo de se atrapalhar com as perguntas, com as respostas, aliás, que a gente vai dar, pode não ser essa, porque você quer adotar, porque a gente fica com tanto medo na hora, a gente está preparado, sabe que está preparado, sabe que quer, né? Eu estou falando da minha experiência pessoal, mas na hora você fica ansioso, você fica com receio de não ser aprovado, você fica com medo de não levar a criança para casa. Verdade. É tanta coisa. Mas assim, hoje também a gente tem uma situação diferente. Os casais homoafetivos, eles estão também entrando nesse processo, já é permitido, e normalmente eles adotam mais de um. Adotam e geralmente eles adotam aquelas crianças que os outros casais não querem. Não querem, nem né? Crianças maiores, né, adolescentes. Então, eles vão por essa linha muitas vezes. Você vê muitos casos de casais homoafetivos adotando essas crianças, pessoas solteiras. Isso é muito bom, Isso né? É muito Isso bom. É muito bom, porque ele já tira daquele perfil que era um bebê, louro de olho azul, que acabou de nascer, que a gente quer levar o boneco, tipo um boneco para casa, né? Nesses casos, o processo é o mesmo, é mais facilitado, Não, é mais difícil? Como é o que mesmo.
É o mesmo, porque assim, depois que você é habilitado, que você entra no sistema, você vai esperar, né? O seu perfil, entrar uma criança que encaixe no seu perfil. E você recebendo essa ligação, até o momento você não viu criança nenhuma, você não foi em nenhuma casa de acolhimento. Né? Quando o telefone toca, né? Por exemplo, falar um pouquinho do nosso caso, tocou, aí ligaram pra gente falando que o sistema tinha nos vinculado com uma criança. E aí eles nos deram um prazo de 24 horas para aceitar ou não continuar com o processo daquela criança. Aí eles nos mandaram a foto sem olhar ainda da criança. né? Não, a gente não olha, até porque eles fazem isso para proteger a criança. Porque a criança cria uma expectativa, né? E aí eles nos mandaram a foto, nos mandaram o PIA da criança. O PIA é um documento que tem toda a história da criança, desde o momento que ela entra lá na casa de acolhimento, a parte de saúde, de médico, né, exame, tudo eles colocam ali para você olhar e decidir se você quer ou não, né, lado da pediatra, né, das médicas, da ciência social, das pessoas que cuidam dela. E você escolhe, eles te dão esse prazo e você decide, não, eu quero continuar. Aí toda a documentação que você deu entrada para ser habilitado, você vai dar de novo agora para entrar com um processo de adoção daquela criança. Aí você entra com esse processo de adoção agora daquela criança específica, você ainda não viu ela, né? Só viu foto. E aí o juiz vai determinar que comece o período de convivência, que você possa ir visitar a criança. Que eu quero. Antes desse documento, a gente não precisa olhar essa criança para saber se tem aquele... Antigamente podia, hoje não. Por quê? Porque é algo para preservar a criança. Porque muitas vezes você ia lá, olhava a criança, visitava e depois você dizia que não queria, né? Aquela criança criava toda aquela expectativa. Né? Hoje demora mais ou menos um mês, 40 dias, você fica indo lá na casa, né? Conhece a criança, dá banho nela quando é menorzinha, né? Deixa eu brinca fazer um papel com aqui ela. Estranho. Não corre o risco depois desse processo todo a gente chegar lá para olhar uma criança específica e se apaixonar por outra? Não sei, acho que sim, talvez possa. Ou você sim. só olha aquela criança específica quando você chega lá? Não, quando você chega lá, você vai para olhar ela. Só você vai ela, numa né? sala e ficar só com ela. Ah, bom. Porque a gente corre o risco de se apaixonar por outra criança, né? Verdade. Tem um sorriso, tem um olharzinho, tem alguma coisa assim que te mexe um pouco mais, né? Existem muitos casos. Hoje, né, no Maranhão, já tem a busca ativa. Sim, busca ativa é algo busca ativa? É algo muito, muito bom, muito legal, principalmente para adolescentes, né, e jovens, que de certa forma a expectativa de adoção é bem baixa por conta da idade. O que é o busca ativa, né? As assistentes sociais, as coordenadoras do juizado, elas vão às casas de acolhimento, elas fazem vídeos com esses adolescentes. Né? Nesses vídeos eles mostram o rosto, né? Eles falam, né, o nome, a idade, os sonhos que eles têm, o que gostam de fazer, né, o sonho de ter uma família, e fazem vídeos com eles. E esses vídeos, claro que preservando onde eles estão, né, escola, tudo, e esses vídeos são passados para aqueles que estão habilitados. Né? Existem vídeos de pessoas, das crianças de vários lugares do Brasil acolhidas. E aí você assistindo o vídeo, você pode passar um vídeo e parar, não, aquele ali, meu filho, achei. Né? Aí você liga lá, olha, eu quero entrar com o processo com aquela criança, eu quero conhecer, né? Eu quero saber se há vínculo mesmo. Primeiro entra com um processo de conhecimento, primeiro? De vinculação, né? De vinculação, isso. Você começa a conhecer a criança para ver se cria um vínculo, se há vínculo, né? E, então, o busca ativa é muito interessante. Né? A gente já viu muitos casais, inclusive nós trouxemos há uns anos atrás aqui no Maranhão para dar uma palestra, uma família que eles adotaram um adolescente de 17 anos, praticamente 18, e eles conheceram ele no busca ativa, num vídeo. Assistindo o vídeo, ele já tinha um filho já adulto, estava praticamente saindo. Quase saindo. Olharam o vídeo dele e, assim, se apaixonaram, não, esse é nosso filho. E adotaram ele. Mas é verdade, é uma coisa assim, porque era um adolescente que já estava praticamente... Já ia sair do processo todo, né? E aqui a gente tem, quantos tem? 15 nesse processo de busca ativa. De busca ativa. Né? Que a gente pode... Olha, gente, se alguém está interessado, se quer conhecer, não custa nada, só experimentar, dar uma olhada, ver como funciona o processo. De repente você encontra o filho da sua vida lá, numa busca ativa, num link que foi criado para você.
Experimenta, acho que você vai gostar. 39 crianças disponíveis e 220 pretendentes. A gente pode pensar que uma hora a gente vai zerar essa fila? Um ou ela sonho. Nunca fica zerada, Nunca Priscila? fica. Ela é uma fila que sempre tem Tem crianças vida, ela está todo o tempo andando. Andando, né? Até porque essas crianças muitas vezes chegam bem pequenas no abrigo, né? Mas como existe todo um processo para que até chegar à destituição dessa criança, do poder familiar, e ela ficar disponível para adoção, existe todo um processo e é lento. Né? Eles tentam ainda integrar essa criança à família, né? Ter esse cuidado de um psicólogo, assistente social. Será que essa criança pode voltar ao seio familiar? Ou existe algum parente, alguma avó, tio, que a preferência é uma preferência, alguém com vínculo familiar com a criança, existe, né? E vínculo consanguíneo com a criança para ficar com ela, para cuidar dela. E eles vão atrás de todas essas possibilidades, né? Zerando todas essas possibilidades é que a criança vai para a adoção. Quantos abrigos a gente tem aqui hoje no Maranhão? Nós temos uma faixa de 42 casas de acolhimento. É muita casa, né? Muitas casas. São muitas. No interior do estado a situação é a mesma? Ou elas se concentram mais aqui na capital? Mais aqui na capital, mas esse dado de 42 é de todo o estado. Sim, mas a concentração é maior aqui, né? E o número eu imagino que o número de pretendentes também é maior aqui. Também. Até porque nós temos a comarca de São José de Ibamar, né? Lumiar, tem então, a Grande Ilha, que fica os 4 municípios, mas assim, né? o tempo que ela fica, ela demora um pouco. Por exemplo, o João Vitor, ele entrou no abrigo com 1 ano e 3 meses. E ele só foi entrar para o sistema com 4 anos, praticamente. Então, o quê? Foi quase 2 anos ali de espera. Né? De tempo, a criança, e quando esse tempo passa, a criança está crescendo. Pois é, esse que é o problema, o tempo não espera, O tempo não né? espera para ela, o tempo está correndo para ela. O tempo está correndo e para eles deve correr muito rápido, né? Muito rápido. Por exemplo, esse de 17 anos que foi adotado, o tempo já estava esgotando para ele. Né? Um menino novo, 17 anos, mas estava com os dias contados para sair da fila de adoção. Precisa muito cuidado. O primeiro passo para quem quer adotar? O primeiro passo é ir lá no fórum, né? Eu sempre indico ir lá. Ou o próprio site do CNA tem um cadastro, você pode fazer também, né, na internet, mas o ideal pode se cadastrar no CNA? Pode. Você pode. O ideal é você CNA, Cadastro Nacional de Adoção, imagina. Isso. Você pode ir no fórum, eles vão lhe dar uma lista de documentos necessários, atestado de idoneidade moral, né, de saúde, né, documentos e são até simples, né? E para você poder dar entrada, hoje em dia você pode fazer tudo virtual, você pode mandar por e-mail a documentação, né? Antes era mais complicado. Antes era mais complicado. Depois da pandemia isso ajudou a muitas coisas. Fazer tudo, é um processo E aí você pega, eles dão um e-mail para você enviar a documentação, e assim, é bem simples esse início. Né? E aí você vai aguardando os próximos passos, que são as entrevistas, né? Essa documentação voltar do Ministério Público e você fazer o curso. Hoje em dia você pode fazer o curso de forma online, né? Por exemplo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esse curso hoje é obrigatório? É obrigatório. Antigamente não era. Depois da nova lei, agora é obrigatório. Eu não fiz esse curso, não. Eu adotei mesmo. As minhas 2 filhas mais velhas também eu não fiz. Não era obrigatório. Mas Faz eu pouco acho tempo. muito interessante. É muito importante. Muito importante. Até porque não se devolve, gente. Criança não se devolve, não. Filha não é toda mercadoria, vida. não. Escolheu, leve, ame e tome conta e cuide. Mas se você tem vontade, está com uma curiosidade de conhecer, conheça primeiro, se informe. De repente, se você está mesmo com essa vontade, você pode encontrar sua criança nessa fila, essas 39 crianças que estão à espera de uma família e mais no de busca ativa também, que estão precisando de um lar. Quem sabe você não pode ser uma mãe de uma dessas crianças, um pai de uma dessas crianças, formar uma família para oferecer para essa criança. Vai ser bonito demais, com toda certeza. Eu garanto para vocês que é gratificante. Eu posso falar por experiência própria. A Priscila também está falando por experiência. Aqui não tem ninguém falando assim só por teoria, não. Nós estamos falando por experiência própria, tá? O processo é longo, é complicado, às vezes é muito trabalhoso, mas no fim dá certo. É como um filho. Filho que sai da sua barriga também tem uma garantia, gente. Verdade. Priscila, querida, muito obrigada por sua participação, por essas informações. Continue trabalhando nisso. É uma coisa muito bonita, de verdade. Obrigada. E obrigada a você que está aí do outro lado. Bom dia para você e que
todo dia 9 horas, eu vou lhe dizer essa coisa sempre que eu terminar. Todo dia 9 horas eu estou te esperando, tá? Nosso encontro é marcado aqui todo dia 9 horas, com todas essas informações que às vezes a gente está precisando ouvir. Tchau e até a próxima.